Os ambientalistas dizem que os transgênicos podem causar danos à saúde do ser humano. Professor, isso é verdade? Sim, sim. E, inclusive, isso aí está documentado, né, num período chamado The Lancet. Em 1999, certo, um pesquisador que trabalhava numa dessas empresas de produção de transgênicos, ele publicou um artigo onde ele demonstrava, tá certo, que a batata inglesa transgênica, né, ela diminuía a absorção de carboidratos pelo intestino dos ratos, né? E esses ratos, eles tinham a sua parede, a sua mucosa intestinal modificada, com desenvolvimento de tumores. Então, quando se foi mais a fundo, né, através de estudo dos tecidos desses animais, percebeu-se o quê? Que estava havendo o quê? Superexpressão de uma proteína que é um fator antinutricional, a lectina, certo? Então, essa lectina era que estava prejudicando a absorção de carboidratos e fazendo modificações a nível celular, né? Então, depois de sair, né, coincidentemente, né, o pesquisador ele foi demitido da empresa, certo? E assim, o seu trabalho ele foi perseguido, né, e de certa forma ele foi banido, tá certo? Do meio onde ele vivia. Hoje, na Europa, há uma tendência, tá certo, de bloquear, né, alimentos transgênicos. Em alguns países eles já não são permitidos, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você imagina o milho, né, a soja, são alimentos que são base para muitos, para preparo de, digamos assim, de alimentos processados, né? Então, esses países já têm consciência pelos resultados dos estudos, né, que os transgênicos eles não são uma boa alternativa, uma vez que há esse risco de você, aumentando a resistência, também aumentar a expressão de algumas proteínas. É verdade que em algumas pessoas os transgênicos causam alergia? Sim, sim. À medida que você expressa mais uma determinada molécula, tá certo? Essa molécula, né, ela pode te dar uma resposta imune, né? Então a alergenicidade aumenta, tá certo? Hoje a gente procura muito, né, alimentos que sejam menos alergênicos. Na prática, você vê, se prefere leite caprino do que leite bovino, porque ele é menos alergênico, tá? Então assim, a expressão de determinadas substâncias que o leite bovino tem, tá certo? É maior do que o caprino. Isso faz com que a pessoa desenvolva, né, alergias. Isso também é bastante comum, né, na questão dos antibióticos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho alergia à penicilina, né? Mas de onde vem essa alergia? A penicilina ela é muito utilizada hoje, né, na criação de bovinos, de suínos, de frangos, né? Então você só em se alimentar, tá certo? Como existem resíduos, tá certo? Desses antibióticos, você está ingerindo. E aí você pode desenvolver o que? A alergia sem que tenha sido administrada a você. Essa questão da mudança ou da manipulação genética que acontece nos transgênicos, acontece também com animais. Exato. Para o consumo humano, como o gado, como o suíno. Já existem suínos modificados, entendeu? Para produzir carne com uma característica de maior firmeza, tá certo? Então, Os frangos também acontecem isso. Também, entendeu? Algumas características elas são inseridas para que você tenha um produto, né, a nível comercial mais atrativo. Agora, existe o mesmo risco, né? Tá certo? Porque você está transferindo, por exemplo, suínos, existem algumas proteínas que eles expressam em maior quantidade, né? Da mesma forma caprinos. Então isso dá para aquele alimento, né, um maior teor de uma determinada molécula que pode levar a alergias. Aqui na Paraíba é semeado algum produto transgênico? Olha, normalmente o mais comum aqui é o milho, tá certo? Porque na Paraíba não há aquela cultura, né, de se cultivar a soja, certo? A gente não tem aqui um local para escoamento. Hoje o Brasil campeão de transgênico é com a soja. Soja, com certeza. Agora, há uma certa restrição, mas esses produtos estão nas prateleiras dos supermercados, mesmo estando lá avisado de que é um transgênico. Exatamente.
a gente sabe, né, que está tramitando no Congresso, tá certo? Não sei se foi aprovado já, mas para retirar dos alimentos aquele informe de que o alimento é transgênico. E tudo isso são, de certa forma, né, são pressões, tá certo? De empresas que comercializam esses transgênicos. Afinal, movimentam bilhões em todo o mundo. Exatamente, porque quem tem consciência, tá certo, evita transgênicos. Tá? Por conta de quê? De você ter esse risco de ser uma coisa ainda incerta. A longo prazo não se sabe, tá, o que você pode estar ingerindo, né, e que no seu organismo, por exemplo, a gente trabalha com alguns peptídeos, né, de leite de cabra. Tá? Então esses peptídeos eles têm aqui na UFPB, né, eles têm uma potente função antibiótica. Então, se você imaginar, você resolve tomar leite de cabra, tá certo? Você está colocando para dentro um antibiótico natural, então sua flora intestinal, tá certo? Ela vai depender de quê? Do que você come. Né? Então, quando você se alimenta com transgênico, você pode estar colocando uma bactéria uma molécula nova, tá certo? Que pode, tá certo, estar selecionando a tua flora. E essa substância, ela, ao entrar no teu organismo, ela também pode estar desencadeando, tá certo? Ou estimulando algumas vias do seu metabolismo. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma molécula que ela é carcinogênica. Né? Então, ela pode futuramente desenvolver, né, no seu organismo um processo de iniciação de diferenciação que pode levar a um tumor. Carlos Roberto, entre dados positivos e negativos, então os transgênicos têm mais um lado negativo do que positivo? Olha, na minha opinião pessoal, é mais negativo, tá? Porque não se sabe a longo prazo, né, o que esses transgênicos podem provocar na saúde dos indivíduos, certo? E assim, tudo que existe na natureza, né, é resultado de milhões, bilhões de anos de evolução. Então, de repente, né, o homem, ele lança a mão, sem querer entrar em religião, né, do 8º dia da criação. Né? Então, quando estourou no Brasil a tecnologia do DNA recombinante, né, eu me lembro muito bem de um livro que foi publicado que era exatamente esse o título, 8º dia da criação. Então, o homem ele passou a manipular num curto espaço de tempo tudo aquilo que a natureza levou milhões de anos. Então, isso é muito complicado. Né? Para você ter assim um estudo de 1 década, de 2 décadas e ter uma certeza quanto à utilização disso, não existe. Né? A realidade é essa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as plantas medicinais, a importância dela na cura de muitas doenças. Já já. Este é o tigre do sul da China, um dos animais com sério risco de desaparecer do planeta. O animal é morto com o objetivo de usar partes do corpo para serem usados em produtos medicinais. Na China, há 59 espécies com alta chance de extinção, pois apenas 6 deles são descendentes puros.